A guerra sempre decidiu quem sobe e quem cai, mas a forma como é travada hoje não se parece em nada com o passado. Estamos falando de drones que voam sozinhos, submarinos que você não consegue detectar e armas que disparam à velocidade da luz. Estes não são apenas aprimoramentos, estão mudando as regras do poder global. E o que você está prestes a ver pode mudar completamente a sua forma de pensar sobre a guerra em si. Aqui estão as 18 invenções e tecnologias militares que estão redesenhando o mapa mundial. Número 18. Robô RTG. O RTG Robot é diferente de qualquer robô policial que você já viu. É uma esfera de aço de 125 kg coberta por borracha grossa e se move como se tivesse vontade própria. Projetado pela Logan Technology em parceria com a Universidade de Zhejiang, esta unidade rolante pode atingir 35 km por hora em menos de 3 segundos. Ele não apenas desliza em pavimento liso. Ele lida com chuva, lama e até suporta impactos de um caminhão de 8.000 libras sem vacilar. Durante os testes em Wenzhou, as pessoas pararam e olharam enquanto ele passava rapidamente pelo tráfego da cidade. Depois, se lançou em um canal, como se pertencesse a ele. Por dentro, é tudo de ponta. 2 motores elétricos impulsionam o núcleo, equilibrados por giroscópios, sensores ultrassônicos e GPS para controle total. Uma única carga dura 10 horas e pode cobrir 120 quilômetros, dando-lhe o alcance para patrulhar um distrito inteiro da cidade sem parar. O cérebro de tudo isso é a inteligência artificial, um sistema avançado que não apenas segue ordens, mas toma decisões instantaneamente. Ele rastreia rostos, prevê movimentos e planeja sua própria rota em tempo real. E quando um suspeito tenta fugir, ele dispara uma rede de malha de Kevlar debaixo para detê-los imediatamente. Se as coisas escalarem, ele pode lançar gás lacrimogênio ou até um canhão de som. Sem balas, apenas força não letal, exatamente como a polícia solicitou. Mas o verdadeiro poder está em como ele trabalha com os outros. Uma vez que trava em um alvo, alerta drones próximos ou cães robôs para ajudar a cercar. Não há necessidade de sirenes ou perseguições de carro. As primeiras versões tiveram dificuldades com curvas acentuadas e escadas. Então, os engenheiros estão agora adicionando aletas estabilizadoras para mais controle. Apesar desses contratempos, os oficiais dizem que os tempos de resposta são mais rápidos e as lesões são menores. Quer goste ou não, o próximo oficial que você encontrar pode não se aproximar a pé, mas sim rolar e resolver o assunto em mandarim fluente. Número 17, Bell 5280, valor. O V280. Valor não é apenas uma atualização, é uma reescrita completa do que uma aeronave militar pode ser. Desenvolvido pela Bell, este tiltrotor de próxima geração decola como um helicóptero, depois inclina seus rotores para frente e voa como um jato. Ele cruza a 322 milhas por hora e pode atingir velocidades próximas a 345 milhas por hora, deixando o Black Hawk muito para trás. Com um alcance de balsa de mais de 2.416 milhas, ele pode cruzar continentes sem parar, depois pousar com a mesma facilidade em uma borda de montanha ou em uma rua apertada da cidade. Mas velocidade não significa nada sem visão. É por isso que a Bell fez parceria com a Lockheed Martin para equipar o valor com algo especial, o sensor de abertura distribuída de pilotagem. Ele usa 6 câmeras infravermelhas para transmitir vídeo em tempo real para o capacete do piloto, permitindo que vejam através de poeira, neblina e até do piso da aeronave. Ele cria uma transmissão ao vivo de 360 graus que ilumina o campo de batalha antes que os sistemas tradicionais saibam que há uma ameaça. O primeiro voo de teste aconteceu em meados de dezembro de 2017, e o valor rapidamente registrou mais de 200 horas de voo. Realizou curvas acentuadas, além de 45 graus, e atingiu sua meta de cruzeiro, de 322 milhas por hora. Em dezembro de 2022, o Exército dos Estados Unidos o selecionou como seu futuro avião de assalto de longo alcance oficial, agora chamado MV-75. Eles planejam implantá-lo a partir de 2031. Seu design inteligente inclui um eixo de transmissão que permite que um motor Rolls-Royce acione ambos os rotores se um falhar. No interior, a cabine pode ser convertida de transporte de 14 soldados para 4 macas, ou pode carregar foguetes, tanques de combustível ou equipamentos de resgate, tudo em uma única estrutura, tudo em velocidade de jato. Número 16. Míssil AFRL Mutante. O Laboratório de Pesquisa da Força Aérea construiu um míssil que não apenas vira, ele se dobra. É chamado de Mutante, abreviação de transformação de utilidade de míssil via tecnologia de nariz articulado.
O que o torna diferente está logo à frente. Em vez de forçar todo o corpo a fazer uma curva acentuada de alta força G, o mutante simplesmente gira seu nariz. O terço frontal do míssil é articulado com titânio e controlado por um sistema de atuação especial. A rápida rotação do nariz mantém o buscador fixado em um alvo, mesmo quando ele está desviando bruscamente. Enquanto isso, o restante do míssil permanece estável e eficiente. Isso economiza energia e aumenta seu alcance, permitindo atingir alvos muito além do que as armas ar-ar atuais conseguem. Para provar que a ideia funcionava, os engenheiros adicionaram um nariz articulado a um antigo míssil Hellfire. Durante os testes em White Sands, o nariz girou 10 graus em menos de 0,1 segundo e o sistema de orientação permaneceu travado. Uma série completa de testes em solo começou em meados de 2023, incluindo testes avançados, onde o nariz e as aletas traseiras se moviam juntos para realizar curvas apertadas em forma de S. Mas o verdadeiro avanço é o que isso desbloqueia para futuros designs. Como o mutante pode ser guiado pela frente, os projetistas podem reduzir o arrasto da cauda, carregar mais combustível ou até mesmo diminuir o tamanho do míssil. Isso significa mais munições por aeronave e melhores chances contra ameaças rápidas e imprevisíveis, como planadores hipersônicos. Se os testes de voo ocorrerem conforme o planejado, protótipos totalmente ágeis poderão estar voando dentro de apenas alguns anos. Número 15. Manta Ray UV. O Manta Ray da DARPA não é apenas outro drone subaquático, é um verdadeiro posto avançado subaquático. Projetado pela Northrop Grumman, este veículo não tripulado maciço é mais longo que um ônibus escolar e navega silenciosamente com energia elétrica híbrida. Suas asas lisas em forma de manta reduzem o arrasto e ajudam-no a deslizar por milhares de milhas sem precisar de reabastecimento. Mas aqui está a parte que o diferencia. Quando precisa esperar, o Manta Ray não sobe à superfície nem volta para casa. Ele lança uma âncora, recolhe suas asas e desliga-se bem no fundo do oceano. Pode literalmente hibernar por meses, depois se despertar usando um temporizador ou um sinal acústico remoto. Na frente, há um compartimento modular que pode carregar várias toneladas curtas de equipamentos de missão. As equipes da Marinha podem trocar diferentes cargas úteis, matrizes de sonar, mini-torpedos, boias de sensores, até mesmo torpedos de reserva para submarinos aliados. Pode recarregar usando correntes submarinas ou um modo de planagem que consome quase nenhuma energia, o que significa que pode permanecer no mar por mais de um ano sem necessidade de um navio de apoio. Todo o sistema é autônomo. Sua inteligência artificial a bordo traça rotas, desvia de recifes e envia atualizações para o comando, usando uma boia emergente. Se o sinal for bloqueado, ele pode lançar um pequeno drone de retransmissão para atravessar. Ainda melhor, toda a plataforma pode ser enviada em contêineres e montada diretamente na costa. Número 14. Cão Robô Onyx Secund 60. Este não é o seu cachorro-robô comum. O Onyx V60 é uma máquina pronta para combate. Construída para missões onde falhar, não é uma opção. Tudo começa com o Vision 60 da Ghost Robotics, um robô de 4 patas, que se move a cerca de 9 km por hora, carrega até 10 kg de equipamento e funciona por mais de 3 horas seguidas. Ele também pode ficar inativo por 20 horas sem perder energia, graças ao seu sistema de bateria intercambiável. Com um selo IP67 e eletrônicos que funcionam de menos 49 graus Fahrenheit a 131 graus Fahrenheit, isso não importa se está em neve profunda, encharcado de chuva ou rastejando pela areia do deserto. O que torna o V60 verdadeiramente letal é o que a Onyx Industries adiciona. O sistema de sentinela deles monta um Gimbal X360 com movimento panorâmico, inclinação, com sensores térmicos e ópticos emparelhados, com um núcleo de visão de IA que rastreia ameaças automaticamente. Um humano ainda controla o gatilho, mas a arma acionada remotamente pode disparar munições 5.56 NATO, 7.62 por 3A9 ou até 6.5 Creedmoor. Tudo isso mantendo precisão até 2.625 pés. Neste momento, os fuzileiros navais dos Estados Unidos estão testando 2 deles para operações em túneis e defesa de perímetro. E quando a missão chega à água, não para. A atualização Naut adiciona um anel flutuante inflável e uma cauda com propulsão a jato, permitindo que o cão nade através de rios ou portos a cerca de 3,5 milhas por hora. Ele sai, dobra a cauda e continua se movendo como se nada tivesse acontecido.
Com velocidade, alcance, visão e poder de fogo, além da capacidade de nadar, é o primeiro cão-robô anfíbio, construído para batalhas reais. Número 13. Switchblade 600. O Switchblade 600 é um drone lançado do ombro com a força de um míssil destruidor de tanques e a inteligência para escolher seu próprio ângulo de ataque. Pesando apenas 33 libras, ele é lançado de um tubo portátil e voa em alta velocidade subsônica, alcançando alvos a 40 km de distância em menos de 20 minutos. Mas aqui está o ponto crucial. Ele pode circular por mais 20 minutos, escaneando ameaças, trocando de alvos, ou até mesmo sendo chamado de volta no meio do voo. Um buscador de modo duplo, emparelhado com GPS, guia-o diretamente para a parte superior da blindagem macia dos tanques inimigos, e sua ogiva atinge com força semelhante a um dardo. Enquanto está em voo, um gimbal de alta definição transmite vídeo ao vivo de volta para um tablet, dando às tropas em terra controle total. Transforma um esquadrão em sua própria unidade de reconhecimento e ataque, sem necessidade de ataque aéreo. E se o inimigo tentar se esconder, o drone dobra suas asas, desce sob as árvores e sobe novamente para travar o alvo. Se não houver um tiro limpo, ele pode se autodestruir antes de ser capturado. O exército dos Estados Unidos comprometeu recentemente quase $1 bilhão sob o programa Laço para colocar estes nas mãos das tropas da linha de frente, chamando-o de um verdadeiro destruidor de tanques de longo alcance orgânico. A Ucrânia já mostrou o quão perigoso ele pode ser em combate real. Número 12. Panther KF-51. O Panther KF-51 é a resposta revolucionária da Rheinmetall para a guerra moderna, onde drones zumbem acima e mísseis antitanque voam de todos os ângulos. Com pouco menos de 65 toneladas curtas, é mais leve que a maioria dos tanques de batalha principais ocidentais, mas não se deixe enganar por isso. Ele atinge até 69 km por hora e cobre mais de 500 km com um tanque de combustível. Seu tamanho compacto significa que cabe em túneis ferroviários estreitos da Europa, enquanto seu sistema NGVA totalmente digital conecta todos os sensores e armas a bordo. Esse núcleo digital permite que a tripulação de 3 pessoas troque de funções em tempo real ou até mesmo entregue o controle da torre a sistemas não tripulados próximos. O poder de fogo é incomparável. Seu canhão de alma lisa de 5,1 polegada, chamado de Sistema de Armas do Futuro, dispara dardos perfurantes com quase 50% mais potência e alcance do que os projéteis padrão de 4,7 polegadas usados hoje. Como é alimentado por um carregador robótico, continua disparando rapidamente, mesmo em movimento. Uma metralhadora coaxial de meia polegada lida com infantaria e veículos leves, enquanto o teto suporta uma estação de armas remota de 0,3 polegadas para ameaças de drones a curta distância. E escondidas dentro da torre estão 4 munições Hero 120, essencialmente drones kamikaze que atingem alvos atrás de cobertura ou muito além da próxima colina. Quando se trata de proteção, o Panther é construído como uma fortaleza com inteligência. Sua armadura se combina com um interceptador ativo que pode destruir penetradores de longo alcance em microsegundos. O sistema ROSE lança fumaça para bloquear o rastreamento, e o conjunto TAPS detecta ameaças aéreas como mísseis de ataque superior. Tudo isso alimenta uma rede inteligente pré-disparo, que permite ao Panther disparar primeiro ou evitar o impacto completamente. Número 11. Dive XL. O Dive XL da Anduril não é apenas outro drone subaquático. É uma mudança completa na forma como as marinhas pensam sobre a guerra em águas profundas. Construída como o irmão maior do Dive LD, esta máquina tem mais de 19 pés de comprimento, pesa cerca de 3 toneladas curtas e pode permanecer submersa por 10 dias consecutivos. Opera a profundidades de quase 6 km, bem além do alcance da maioria dos submarinos tripulados. Mas o que realmente o diferencia é a flexibilidade. Sua seção intermediária modular funciona como um Lego subaquático. Você pode acoplar uma carga útil massiva ou 3 cápsulas de missão menores em apenas algumas horas. Seja para escanear o leito marinho, rastrear alvos ou transportar torpedos, o Dive XL pode ser reconfigurado e redistribuído rapidamente. Apesar do seu tamanho, é altamente móvel. Cabe perfeitamente dentro de um container de transporte padrão de 40 pés ou de um avião de transporte C-17, o que significa que pode ser lançado de praias, pieres ou navios, sem precisar de guindaste ou doca especial. No centro disso está o sistema Lattice AI da Anduril.
que pilota o drone por cânions subaquáticos, integra dados de sonar e acústicos e até se conecta com drones no ar ou na superfície para construir um mapa tridimensional em tempo real de seus arredores. Em testes iniciais na Califórnia, ele permaneceu submerso por 100 horas contínuas, mais do que qualquer veículo de seu tamanho. O próximo objetivo é uma missão de 1000 milhas náuticas sem emergir. Essa mesma plataforma agora forma a base do Ghost Shark, um programa furtivo desenvolvido com a Marinha Real Australiana. A primeira produção está prevista para antes do final de 2025, e o plano é claro: submarinos silenciosos, inteligentes e não tripulados, que fazem o trabalho de embarcações de bilhões de dólares sem o risco e sem serem vistos. Número 10. Drone Gun Mark IV. Drone Gun Mark IV da Drone Shield é a resposta militar à crescente ameaça de drones armados, e é tão simples quanto apontar, mirar e disparar. Pesando apenas 7 libras, este bloqueador é mais leve que a maioria dos rifles e é ativado em menos de 3 segundos. Alimentado por uma bateria de lítio certificada pela OTAN, funciona por mais de 1 hora e é construído para sobreviver a extremos, desde postos avançados congelados a menos 4 graus Fahrenheit até o calor do deserto acima de 131 graus Fahrenheit. Com uma classificação IP67, é totalmente selado contra poeira e água, pronto para qualquer patrulha em qualquer lugar. Quando acionado, o MK4 libera uma onda de interrupção que bloqueia todos os principais sinais ISM e de navegação global em um alcance de 0,6 milhas. Isso significa que sinais de controle, transmissões de vídeo e posicionamento por satélite desaparecem instantaneamente. A maioria dos drones ou cai do céu ou retorna ao ponto de lançamento, dando às equipes de inteligência um rastro direto até o operador. Como pode bloquear várias bandas ao mesmo tempo, um único soldado pode desligar um enxame inteiro antes que ele se aproxime demais. O design é feito para velocidade. Baterias de liberação rápida, suportes de alça e trilhos Picatinny permitem que os soldados se adaptem rapidamente. Ele também se conecta a sistemas de gerenciamento de batalha através de sua API integrada, fornecendo atualizações ao vivo aos comandantes. Quando emparelhado com sensores de patrulha de RF ou sistemas de sentinela de drones, torna-se parte de uma rede mais ampla que detecta ameaças e responde instantaneamente. Para embaixadas, unidades de artilharia ou comboios, o Drone Gun MK4 é a ferramenta de linha de frente que, para drones sem um único disparo, sem destroços, sem explosão, apenas uma derrubada silenciosa. Número 9. MQ-28, a Ghost Bat. O MQ-28A Ghost Bat é o drone Wingman, desenvolvido na Austrália, e está redefinindo o combate aéreo. Construído pela Boeing para a Força Aérea Real Australiana, ele pode voar mais de 2.300 milhas com um tanque e acompanhar jatos de combate rápidos em alta velocidade subsônica. O Ghost Bat completou seu 100º voo de teste em março de 2025, provando que pode decolar, pousar e reabastecer sem um piloto a bordo. O que o torna especial é o trabalho em equipe. Um único F-35, ou Super Hornet, pode comandar até 4 Ghost Bats, enviando-os à frente para explorar, bloquear radares ou absorver mísseis inimigos. Uma inteligência artificial a bordo lida com o voo básico e a evasão de ameaças, de modo que o piloto humano apenas dá comandos simples. Escaneie aquele vale, proteja meu flanco ou ataque aquele radar. Se o jato líder retornar para casa, os drones seguem automaticamente. O equipamento de missão fica em uma seção de nariz plug and play que é trocada em minutos. Um módulo carrega sensores de longo alcance para trabalho de inteligência. Outro contém equipamentos de guerra eletrônica. Um terceiro, agora em teste, irá conter mísseis ar-ar com disparos reais planejados para o final de 2025. Para construir frotas rapidamente, a Boeing está abrindo uma nova fábrica em Toowoomba, com o objetivo de lançar dezenas de Ghost Bats a cada ano. A Força Aérea dos Estados Unidos está até de olho no design para seu programa de caças de próxima geração. Número 8. B-21 Raider. O B-21 Raider é o bombardeiro furtivo mais avançado das Forças Armadas dos Estados Unidos, construído para voar profundamente em território inimigo e atacar sem aviso. Desenvolvido pela Northrop Grumman, na Força Aérea dos Estados Unidos, esta elegante asa voadora pode transportar tanto armas nucleares quanto convencionais. O que o torna ainda mais versátil é a sua capacidade de voar com ou sem piloto, dando aos comandantes a liberdade de enviá-lo para as missões mais perigosas sem arriscar vidas. Seu alcance exato é classificado, mas autoridades dizem que ele pode ameaçar qualquer alvo no planeta. Com alcance intercontinental e reabastecimento aéreo, ele pode chegar a qualquer lugar que precise.
O design inclui revestimento que absorve radar, entradas de motor suaves e motores ocultos que o tornam ainda mais difícil de detectar do que o B-2 Espírito. Mas ele não apenas se esconde, ele contra-ataca. Um sistema de guerra eletrônica de próxima geração permite que o Raider bloqueie e segue os sensores inimigos, tornando quase impossível rastrear ou alvejar. Internamente, ele opera em uma estrutura de sistemas abertos, o que significa que sua aviônica pode ser atualizada facilmente. Novos sensores, software ou até mesmo armas hipersônicas podem ser adicionados sem reconstruir a aeronave. Ele também atua como um centro de comando voador, compartilhando dados em tempo real com caças, drones e satélites. Após seu primeiro voo em novembro de 2023, o Raider está agora sendo testado na base aérea de Edwards. A Força Aérea planeja construir pelo menos 100 deles até o início da década de 2030, substituindo bombardeiros mais antigos por algo mais rápido, inteligente e quase invisível. Número 7. Sarbot da Sarselmaz. O Sarbot da Sarselmaz é o primeiro robô quadrúpede armado da Turquia e foi construído especificamente para o tipo de missões que a maioria dos soldados preferiria não enfrentar. Ele anda sobre 4 pernas elétricas que permanecem equilibradas mesmo após receber impactos, escorregar em escadas ou pisar em destroços. Seu movimento é ajustado constantemente cerca de 2.000 vezes por segundo, para que não tombe, tropece ou congele como um robô com rodas faria em terreno apertado e irregular. No topo, a estrutura suporta kits de armas desde metralhadoras leves de 22 centésimos de polegada até rifles de 3/10 de polegada. O suporte estabilizado da arma permanece fixo no alvo, mesmo enquanto o robô se move, proporcionando aos operadores remotos disparos precisos além do alcance normal de combate em ambientes fechados. Acima da arma, você encontrará uma câmera multiespectral, um localizador de alcance a laser e um rastreador baseado em inteligência artificial, que ajuda o operador a marcar e enfrentar ameaças a uma distância segura. A eletrônica dentro do Sarbot é totalmente fabricada na Turquia e resistente a poeira, chuva e ondas de choque, o que significa que pode entrar em túneis, arrombar portas e explorar espaços hostis antes que qualquer humano avance. Ele constrói um mapa tridimensional usando lidar e sensores de movimento internos. Depois, envia esse mapa de volta através de um link de rádio em banda Q ou malha em tempo real. Os operadores podem deixá-lo patrulhar autonomamente ou assumir o controle instantaneamente quando o sistema detecta movimento. O que torna o Sarbot especialmente perigoso é o quão adaptável ele é. O suporte da arma pode ser trocado por um lançador de munição de espera, um sensor químico ou um pod de interferência. Se você precisar de mais resistência, pode simplesmente trocar o trenó de bateria. Número 6. Skyranger 30. O Skyranger 30 é uma torre compacta que transforma quase qualquer veículo militar em um destruidor de drones de alta velocidade. Projetado pela Rheinmetall, ele possui um canhão, o Oerlikon, de 1,2 polegadas, que não apenas dispara, mas pensa. Cada projétil é programável e explode no ar, liberando fragmentos de tungstênio bem na frente do alvo. Isso é suficiente para derrubar drones, mísseis de cruzeiro ou até foguetes em mergulho rápido a até 3 km de distância. E com uma cadência de mais de 1.000 disparos por minuto, ele pode lidar com ataques em enxame sem esforço. Para alcance extra, pode ser equipado com mísseis de curto alcance, ampliando seu alcance para quase 3,7 milhas. Mas não se trata apenas de poder de fogo. O Skyranger está equipado com um radar tridimensional, um telêmetro a laser e um rastreador eletroóptico, todos alimentando um sistema de fogo controlado por IA. Isso significa que ele pode detectar, rastrear e engajar ameaças em segundos. Pesando apenas 3,3 toneladas curtas, a torre se encaixa facilmente em plataformas mais leves, como Boxer e Piranha, ou até mesmo em Leopards blindados. A proteção de nível 2 da OTAN vem de série com atualizações opcionais para o nível 4. Lançadores de fumaça oferecem cobertura sob ataque e ele se conecta perfeitamente com a rede Skynex da Rheinmetall, permitindo que vários veículos compartilhem alvos e coordenem o fogo. A Ucrânia já fez pedidos de unidades Skyranger baseadas em Leopard para derrubar drones russos. Número 5. Iron Beam. O Iron Beam da Rafael está mudando a forma como defendemos o céu ao eliminar completamente os mísseis. Em vez disso, dispara um laser de 100 kW que literalmente queima as ameaças que se aproximam do ar. Foguetes, projéteis de artilharia, até drones rápidos desaparecem em apenas 4 segundos.
O feixe está em um gimbal de rotação rápida e corta poeira, fumaça ou turbulência para atingir alvos a até 6,2 milhas de distância. Uma nova lente de 17,7 polegadas deve aumentar ainda mais esse alcance. E é aqui que muda o jogo. Cada disparo é apenas eletricidade, enquanto os interceptores tradicionais do domo de ferro custam cerca de $40 mil cada. Um único disparo do Iron Beam pode custar apenas $3,50. Isso significa disparos infinitos, enquanto a energia continuar fluindo de um gerador a diesel ou diretamente da rede elétrica. Também não opera sozinho. O Iron Beam conecta-se diretamente à mesma rede de radar e controle que o Iron Dome e o David's Sling, permitindo que os comandantes combinem e escolham defesas, optando pela opção mais rápida ou mais barata em tempo real. O sistema a laser pode ser montado em caminhões, navios ou torres, protegendo cidades, bases e comboios com um escudo invisível de energia. Em 2022, provou-se em testes ao vivo ao vaporizar projéteis de morteiro e drones. Este ano, as primeiras unidades reais serão implantadas em Israel. Número 4. Shiko 58. A Valkyrie. O Shiko 58. A Valkyrie é o parceiro furtivo de baixo custo do Pentágono, um jato autônomo que oferece capacidades de ponta por cerca de $4 milhões por unidade. Isso é uma fração do que um caça típico custa, mas realiza missões que antes precisavam de aeronaves 20 vezes mais caras. Construído pela Kratos, este drone de 6 metros lança-se a partir de um trilho montado em um caminhão simples, cruza em altas velocidades subsônicas e viaja mais de 1.243 milhas antes de descer de paraquedas para recuperação. Ele é projetado para ser suficientemente acessível para correr riscos e até mesmo para ser perdido sem comprometer o orçamento. Seu compartimento interno comporta 1.100 libras de carga útil, desde bombas e bloqueadores até equipamentos de reconhecimento. E em 2021, deu um passo adiante ao lançar um drone de reconhecimento Altius 600 em pleno voo, mostrando que pode implantar seu próprio mini enxame em movimento. Mas o verdadeiro divisor de águas são suas capacidades de trabalho em equipe. Através do programa Skyborg da Força Aérea, o Valkyrie realizou uma missão de 3 horas completamente sozinho, sem joystick, sem piloto, adaptando-se a novas ameaças em tempo real. Em 2024, juntou-se aos F-35Bs, operados pelos fuzileiros navais, durante os exercícios Emerald Flag. O Valkyrie fez reconhecimento à frente, enviou dados de alvos e deu aos caças tiros limpos a partir de uma distância segura. Seu sistema de arquitetura aberta significa que futuras atualizações são tão simples quanto trocar por um novo software, seja para guerra eletrônica, missões de engano ou ataque hipersônico. Número 3. Drone Gun Tactical. A Drone Gun Tactical dá aos soldados o poder de derrubar drones inimigos com apenas um puxão do gatilho. Parece um rifle, mas este dispositivo de 16 libras não dispara balas. Ele desativa drones completamente. Inicializa em menos de 3 segundos, funciona por quase 2 horas com 2 baterias de lítio de troca rápida e é robusto o suficiente para qualquer situação. Com uma classificação IP54 e certificação de temperatura de -4 graus Fahrenheit a 131 graus Fahrenheit, é construído para continuar funcionando, esteja você no Ártico congelante ou em um deserto escaldante. Uma vez ativado, ele dispara um feixe de interferência preciso que bloqueia todos os principais sinais de controle e navegação de drones. 2,4 GHz e 5,8 GHz GPS, GLONASS, até mesmo Beidou. Funciona a até 2,6 km de distância, e uma vez que o sinal do drone é cortado, ele ou cai diretamente do céu, ou retorna ao ponto de lançamento. Isso facilita para as equipes rastrearem o operador. Como bloqueia múltiplas bandas ao mesmo tempo, pode até parar enxames de drones antes que se aproximem o suficiente para causar danos. O design é feito para combate real. Um seletor rotativo permite escolher quais sinais bloquear em tempo real. Luzes de status indicam exatamente o que está ativo, e os trilhos superior e inferior podem montar miras ou localizadores de alcance. Ele também se integra perfeitamente com os sistemas RF Patrol e Drone Sentry da Drone Shield, transformando alertas iniciais em ação instantânea. Número 2. Storm. O Storm MPV da Highland Systems não é apenas outro veículo blindado. É uma fera totalmente anfíbia, movida a energia híbrida, construída para dominar em terra e no mar. Com motores elétricos duplos emparelhados a um extensor de alcance a diesel, ele entrega impressionantes 2.500 cavalos de potência.
Esse poder move seu corpo rastreado de 22 toneladas curtas a velocidades de até 87 milhas por hora em terra, e quando atinge a água, não para. O propulsor a jato traseiro entra em ação, empurrando-o a 17 milhas por hora como um barco blindado. Usando tanto bateria quanto diesel, pode patrulhar por até 36 horas. Ou, para operações furtivas, pode navegar silenciosamente apenas com a bateria por mais de 3 horas. Este veículo não é apenas rápido, é resistente. Sua blindagem de ângulos acentuados atende aos padrões modernos de proteção, protegendo contra tiros de armas pequenas, estilhaços e bombas de beira de estrada. No interior, até 6 soldados viajam em assentos amortecidos contra explosões, enquanto a suspensão hidropneumática mantém a estabilidade em terrenos acidentados. Com uma distância ao solo de 20 polegadas, pode subir encostas de 75% e passar por barreiras de 3 pés sem desacelerar. Cada sistema central é controlado por fio, o que significa que as equipes podem mudar para controle remoto ou autônomo instantaneamente. Perfeito para atravessar campos minados ou realizar operações de isca de alto risco. A escotilha do teto é modular, capaz de montar estações de armas, drones de permanência ou sensores avançados. Melhor ainda, tudo cabe em um container padrão de 40 pés, pronto para ser implantado em qualquer lugar, rapidamente. Número 1. Orwell, o robô Hexapod. Orwell é o robô de 6 pernas que transforma a ideia de um tanque-aranha de ficção científica em tecnologia real e funcional. Foi construído por Andrew Derelict Robot Dresner, não para um laboratório ou campo de batalha, mas para um filme chamado Eye on Juliet. Ainda assim, Orwell não é um adereço de filme. Cada uma das suas 6 pernas de fibra de carbono tem 3 articulações motorizadas, dando-lhe um total de 18 graus de liberdade. Isso significa que pode andar como um inseto, mudar de peso rapidamente e continuar se movendo mesmo com 2 pernas levantadas. É equilibrado, estável e construído para lidar com terrenos difíceis sem nunca tombar. No topo, Orwell carrega uma torre pan-tilt, equipada com câmeras diurnas e noturnas, e um telêmetro a laser. O operador pode estar do outro lado do planeta, usando óculos FPV e segurando um controle, enquanto está conectado via satélite de banda KU, o mesmo tipo usado na segurança de campos de petróleo remotos. A transmissão de vídeo permanece suave, enquanto a GPU a bordo escaneia em busca de movimento e destaca qualquer coisa que pareça uma ameaça. Portanto, com apenas uma pessoa nos controles, Orwell pode cobrir milhas de terreno. Sua estrutura de alumínio de grau aeronáutico pesa cerca de 88 libras e se move a quase 4,5 milhas por hora. Foi testado em tempestades de areia, sobre rochas e até mesmo em encostas de cascalho sem quebrar. Durante a filmagem, subiu dunas de 40 graus e passou por espaços apertados sem nenhuma ajuda. Esse tipo de confiabilidade chamou a atenção de pesquisadores que trabalham em robôs para detecção de minas e missões subterrâneas. E com espaço para luzes infravermelhas ou sistemas de som não letais, Orwell pode liderar a próxima onda de segurança perimetral. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo.